Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesse congresso da Ordem dos Pastores Batistas Fluminense. Parabenizo a Ordem dos Pastores Batistas, ao pastor Bruno Festas e toda a diretoria por essa iniciativa e me congratulo com cada um dos irmãos e nós podemos, ainda que eletronicamente, estarmos reunidos aqui nessa manhã com grande alegria para sermos edificados pela palavra do Senhor. Um abraço, querido pastor Cozendei, muito bom estar junto com o senhor. Bom demais nós podemos estar juntos nessa empreitada, não é? Que Deus continue abençoando muito sua vida e seu ministério. E deixo aqui também minha palavra de sentimento. Todos nós sabemos que aprove ao Senhor recolher muitos dos nossos irmãos pastores que agora estão deleitando-se na glória celestial junto com o nosso Senhor, mas que fizeram parte desse congresso e da história desse congresso durante tanto tempo. Fica aqui meus sentimentos, fica aqui minha solidariedade. Em Rondonópolis nós temos orado muito pela vida dos pastores, né? Tentado ser muito solícitos, principalmente aos nossos irmãos da Ordem Fluminense, e fica aqui também meus sentimentos em relação ao falecimento dele que marcou nossas vidas, de cada um de nós. Todos os pastores aqui o conheciam, aquela joia preciosa que era o nosso querido irmão Aminon, não é? Fica aqui o meu abraço ao pastor Lopes, à irmã Lili, não é? a Rafael, a Juliana, né, seus irmãos, e a todos os pastores aqui. Meu profundo sentimento também de minha família nessas palavras iniciais. Irmãos, nesse momento, diante de todo esse quadro, seja esse que mencionei agora, seja o panorama maior que temos presenciado desde que o decreto de calamidade foi impetrado em 20 de março de 2020, no ano passado, já faz 1 ano e 2 meses, não é? Nós precisamos de fortalecimento da parte do Senhor. Os dias não têm sido fáceis. Aprova o Senhor recolher muitos dos nossos irmãos e nas contingências vigentes, ora em virtude de um lockdown, ora em virtude de um parente enfermo, ora em virtude de um negócio que foi à falência, ora em virtude de uma série de agruras que se capilarizaram como que um efeito cascata em virtude de toda essa pandemia, ora diante de um desafio que às vezes nós não temos respostas. Uma igreja que minguou, membros às vezes que desanimaram, todo esse conjunto de elementos e variáveis gera em nós, às vezes, um desânimo e tenta se avizinhançar de nós como que agrilhoando-nos num processo de desesperança contínua. Mas a minha palavra para você, à luz da Escritura Sagrada, à luz da palavra de Deus, é que Deus tem palavra para hoje. Deus continua tendo a sua palavra que no cativeiro egípcio que os israelitas sofreram, quando clamaram, Deus enviou um libertador e os fortaleceu. Deus ainda tem palavra. Deus teve palavra em cada cativeiro dos dias dos juízes, que ajudou a que fossem enviados Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão e tantos outros juízes. Deus continua tendo palavra. Deus teve também palavra naquele momento do cativeiro, seja ele o cativeiro assírio, quando em 722 a.C. a Síria impetrou grande derrota a Israel, ou seja nos cercos de 605, 597, 586 a.C., quando a Babilônia impôs duras derrotas e levou o povo de Israel cativo, levando dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, depois Ezequiel e tantos outros mais. Deus continua tendo palavra. Se ele teve palavra nesses dias passados, e a sua palavra, como ele mesmo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre, ele continua tendo palavra. E nessa continuidade de palavra que eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte dele junto com você, nesses nossos minutos de forma eletrônica, para dizer a você que desistir está fora das nossas opções. Para dizer a você que procrastinar, postergar, protelar ou simplesmente deixar as coisas e seguir outros caminhos não está na nossa pauta de opções. Dizer a você que
Deus que derramou a sua graça em tempos idos e passados, continua derramando da sua graça. Por isso eu queria compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2, para você e eu continuarmos nos fortificando na graça. Fortifica-te na graça. 2 Timóteo, capítulo 2, eu gostaria de ler com você dos versículos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra. Tempos trabalhosos são esses que nós vivemos. E às vezes eu penso que esses tempos trabalhosos, eles estão diante de nós por um simples fato. Nós estamos com muita informação. E às vezes essa proliferação de informações tão difusas não tem feito bem a nós, irmãos. Primeiro, por causa da quantidade de informações. Nós acabamos não processando todas as informações que nós temos. Nós somos furtados do nosso tempo. A nossa atenção, que é um dos nossos bens mais valiosos, é levada. E nós acabamos nos tornando doutores em tudo e às vezes conhecedores de nada. Nós temos a fugacidade do tempo como uma sensação presente em nossas vidas a cada momento. Nós acabamos com essa avalanche de informação, nos deprimindo muito facilmente, dormindo pouco, comendo mal, tendo um maior número de capilaridades relacional, mas nos aprofundando muito pouco em cada um dos relacionamentos que nós temos, porque são muitos e acabamos tendo que pensar em dar atenção a todos e não conseguimos e acabamos nos tornando superficiais. E por sua vez há mais cobranças por causa de mais relacionamentos e menos solitude. Pifamos. Essa acaba sendo a realidade. Há um segundo problema que, além da quantidade de informação, é a qualidade da informação. Desde 2016, quando o termo pós-verdade foi escolhido pelo dicionário de Oxford como a palavra do ano, nós estamos num tempo mais desafiador do que nunca. Um tempo em que as pessoas prediletam acreditar naquilo que desejam. Prediletam acreditar naquilo que lhe faz bem, naquilo nos seus sentimentos e emoções, acham que é verdade. A verdade não é mais objetiva, a verdade não é mais contundente ou absoluta. As pessoas elas pensam randomicamente, as pessoas elas não pensam mais linear ou cartesianamente. E essa forma de pensar ela abre uma série de brechas para uma série de crenças difusas, onde o rei de cada um acaba sendo o seu próprio eu, e ela entra numa autocracia, tentando colocar Deus em alguma categoria menor, numa salinha fechada, e colocando ele na condição de seu próprio servo, como se isso fosse possível, e não um grande absurdo ou uma grande aberração teológica. Diante desse tempo da pós-verdade, aquele ditado que é quase uma piada nos faz pensar no tempo em que vivemos. O ditado é: nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma pescaria.
Nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra, depois de uma pescaria. Com pós-verdade sendo prediletada como termo eleito do ano de 2016, faz-nos às vezes pensar que nós estamos em uma guerra, e nunca se mente tanto quanto durante uma guerra. Mas nessa guerra, além da qualidade e quantidade de informações, às vezes nos deixarem estafados, há uma intencionalidade de informação. Se nas guerras antigas a busca era pelo domínio de territórios e a tentativa era bélica e armamenticiamente dominar-se geograficamente alguma região, hoje a guerra mudou. A guerra hoje não é geográfica, a guerra hoje não é territorial, a guerra hoje é algorítmica, a guerra hoje é pela informação. Os dados são o novo petróleo. E nesse tempo em que os dados são o novo petróleo, os algoritmos das grandes empresas norte-americanas de tecnologia, IBM, Google, Amazon, Apple, Facebook, eles se digladiam pelos nossos dados para que, obtendo os nossos dados, eles alimentem os algoritmos tragam esses dados para a inteligência artificial que tente dominar o que nós temos de mais precioso, é a nossa mente. Se a antiga guerra era por territórios, a nova guerra é pelas mentes. Se a antiga guerra era uma guerra com armas, a nova guerra é uma guerra com algoritmos. E nessa guerra, lembramos de John Stott no seu clássico Querer é Também Pensar, quando ele nos lembra que um caçador, quando vai abater a caça, vai abater a presa, ele mira na cabeça. John Stott nos lembra, esse mundo é uma batalha de ideias. E nesse mundo, como uma grande batalha de ideias, nós acabamos nos cansando, porque há brigas sem fim pela nossa mente. Quantidade, qualidade de informação, intencionalidade da informação que geram um produto, polaridades. Estamos no tempo de polos diametralmente opostos. Estamos no tempo em que há uma briga daquele que teve um parente que faleceu em relação àquela pessoa que abre o seu comércio e diz você não tem coração, e uma briga daquele que perdeu o seu emprego ou o seu comércio em virtude de fechamentos e olha para a pessoa que o critica e diz você não tem coração. E vão gerando polos, e vão gerando tensões, e vão gerando inimizades. Aqueles que antes eram amigos não se falam, aqueles que antes curtiam seus posts, agora supervisionam e monitoram, patrulhando ideologicamente um ao outro. Isso tudo nos cansa, porque tudo isso está dentro dos nossos arraiais, tudo isso está dentro das ovelhas que nós pastoreamos. E nessa informação tão plural e tão intensa, acaba gerando uma superficialidade, acaba gerando desgaste, acaba gerando uma sociedade de insensatez. Porque tem muita informação, mas tem pouca reflexão. Vão se multiplicando os doutores com títulos de formação, mas cada vez mais se rarefazem os sábios. Onde estão os sábios desse tempo? Onde estão os mestres desse tempo? Onde estão as nossas referências desse tempo? Nesse tempo, os desafios se multiplicam. Revolução 4.0, indústria 4.0, inteligência artificial, e novos termos, novos sintagmas, novas tendências. Tudo isso gera um ritmo que rouba o tempo, destrói relacionamentos e mata a alma. Rouba, destrói e mata. E nós conhecemos aquele que Jesus ensinou, que disse que não vem senão a roubar, matar e destruir. Diante de tudo isso, a Ordem dos Pastores do Brasil organiza esse congresso para alimentar, animar e fortalecer o seu povo. Se há uma das cartas que é necessária ser lida e relida por todos nós nesse tempo, é a carta de Hebreus, na qual o seu autor ele anima, ele fortalece o povo de Deus, para que naquelas agruras, naquelas perseguições cotidianas, eles possam ter um pouco de ânimo mais. E se há uma outra que pode ser revisitada, é uma carta de um pastor a outro pastor. De um pastor
que está idoso, um pastor que está preso, um pastor que está com a sua liberdade cerceada, um pastor que sabe o que é sofrer, ao seu jovem aprendiz, ao seu jovem discípulo. A carta de Paulo a Timóteo. Essa carta que nós lemos, ela apresenta desafios similares aos desafios que nós enumeramos no início. É a última carta conhecida escrita pelo apóstolo Paulo enquanto em vida. É um Paulo idoso, e como idoso ele precisa de cuidados, por isso que ele diz, só Lucas está comigo, porque ele precisa de ter um médico com ele. Ele pede que amigos venham ter com ele, venham conversar com ele, e ele precisa de apoio naquele momento. Ele diz no emblemático capítulo 4, na sua parte final, que muitos o abandonaram, que muitos não estão mais com ele, e ele sente falta disso. Ele precisa de cuidado e apoio, e naquele momento tem a sua liberdade cerceada. Um homem tão ativo, um homem tão vigoroso. Paulo evoca a memória, e ele lembra dos sofrimentos da sua vida, e lembra também do seu zelo. E quando ele vai trazer os conselhos a Timóteo, ele faz toda essa evocação. Tanto que o verbo sofrer, ele aparece várias vezes na carta, e mais emblematicamente no capítulo 2. E Paulo convida Timóteo, diz, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu padeci sofrimentos, padeci perseguições. E Paulo, ele vai preparando Timóteo, dizendo, Timóteo, o ministério não é fácil. Você vai ter sofrimento, você vai ter contrariedades, mas vale a pena, Timóteo. Vale a pena confiando na graça que há em Cristo Jesus. Esse Paulo, ele percebe que ele resta pouco tempo. O paradigmático versículo 7 do capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, se apresenta para nós com um tom de despedida, como um tom de adeus. E Paulo, naquele tom de adeus, ele tem um cuidado em que a obra continue, deixando um jovem discípulo que vai dar seguimento àquela grande igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que hoje é correlata à área da Turquia, um dos 5 maiores locais daquela época, um dos 5 maiores patriarcados, né? Quando você chega no século II, você tem o patriarcado de Jerusalém, de Antioquia, de Roma, de Alexandria e de Éfeso, perfazendo os 5 maiores, até depois o de Roma sobrepor-se e haver um bispo romano que seria o primus inter pares, um pouco mais em outros séculos adiante. Mas nesse momento Timóteo, um pastor entre 25 anos no mínimo, 35 anos no máximo, que estimas, é um pastor comedido, é um pastor recatado, é fiel, mas ele precisa de iniciativa. E precisando de iniciativa, Paulo não esconde o quadro. Paulo diz para ele que o ministério tem inúmeros desafios. Capítulo 2, versículo 3, ele fala de sofrimentos. Capítulo 4, versículo 10, ele fala de ingratidões. Capítulo 4, versículo 14, ele fala de resistência. Paulo quer preparar Timóteo e aponta-lhe no versículo 1 a única coisa que é capaz de fazer com que nós não desistamos. A única coisa que foi capaz de fazer Timóteo ser preservado e não desistir está junto de cada pastor, está junto de você agora, está junto de cada um de nós, para dizer, vai mais um pouco, não desiste não pare, vai mais adiante, que é a graça de Deus. Paulo diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O conselho paulino mais do que nunca reverbera e ribomba no passar dos séculos na história da humanidade, nos concitando, nesse tempo pandêmico, nessa contingência difusa, nesses convites consecutivos a que nós paremos. Ele nos convida e nos diz, meu filho, fortifica-te na graça. À luz do texto bíblico, eu gostaria de compartilhar junto com você 3 razões pelas quais você e eu precisamos nos fortificar na graça nesse tempo, que eram para Timóteo e também servem para nós. Em primeiro lugar, fortifica-te na graça porque a graça é a tinta da escrita da história do pastor. Fortifica-te na graça porque a graça é a tinta da escrita da história do pastor.
Parece que a história de cada um de nós é uma história escrita unicamente com a tinta da graça de Deus. Sem a graça de Deus seria impossível viver. Já canta o saudoso cantor, cantava o saudoso cantor em saudosa memória. Paulo, ele diz a Timóteo no versículo de número 3, ele menciona: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ele vai dizer, primeiro, se fortifique na graça, porque você vai sofrer, você vai ter aflições. A sua história será escrita com graça, Timóteo. A sua história será escrita com graça, pastor. Quando falamos de graça, pensamos em dependência de Deus. E para jorrar graça, nós precisamos depender da graça. Graça vai vir sobre nós à medida que nós nos deixarmos ser gastos por Deus. O problema que a gente não gosta é que o método que Deus escolheu para derramar graça sobre nós é o sofrimento. Parece que sobre todos nós há uma história de graça. Nós somos um povo de histórias. Nós gostamos de histórias. Veja você, quando o aluno da escola dominical levanta a sua mão, quando a gente perguntar alguma dúvida, ele levanta e começa a contar uma história. 5 minutos depois, a gente pergunta: e qual era mesmo a sua dúvida? Ele diz: não, eu só queria dar esse testemunho, só queria contar essa história. Nós somos um povo de histórias. Um terço da nossa cultura é uma cultura literária, que é a herança portuguesa. Os outros 2 terços são uma cultura oralizada, que é a parte africana e a parte indígena. Então, na história brasileira, a maior carga é uma carga oral. Nós somos um povo de histórias. E como um povo de histórias, um pastor brasileiro, ele tem uma história de graça, que precisa ser lembrada nos momentos de adversidade, já que tudo que vem de bom em nós é fruto da graça de Deus. E Paulo manda Timóteo recorrentemente lembrar do seu ministério e lembrar dos seus sofrimentos. Josué capítulo 4, versículo 21 e 22 nos ajudam a pensar nessa história de graça. Veja você, Josué, ele recebe um grande desafio, que é pastorear estimativamente um povo de 600 mil homens de pé, mais estimativamente uma mulher e 2 crianças para cada um, cerca de 2 milhões de pessoas, que acaba de sair do Egito, e Deus o manda dar seguimento àquela obra. Josué faz o primeiro discurso ao povo, e o povo vira para ele, em Josué 1,17, e diz: perfeito, te seguiremos. E a fala do povo é: como em tudo ouvimos a Moisés. Peraí, é o povo de Israel que está falando? Como em tudo ouvimos a Moisés? É isso mesmo? Mas vamos deixar. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim também te ouviremos a ti. Perfeito. Josué deve ter suspirado de alívio durante o momento. Só que o povo prossegue e diz: então, porém, o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E aí pesam a carga. E dizem: Moisés, a gente quer que você seja que nem um pastor que saiu. Josué, a gente quer que você seja que nem um pastor que saiu. Josué, a gente quer que você reproduza as mesmas coisas que Moisés fez. Josué, você não lembra do pastor antigo, Josué, como era? E ficam cobrando do Josué para ser como o pastor anterior. Quão difícil é, não é? Você, quando assume uma igreja, um pastorado, de um pastor que fez um excelente trabalho, um trabalho paradigmático, emblemático, naquele bairro, naquela região, e há uma cobrança sobre você para que você reproduza o mesmo modelo que o anterior desenvolveu, sendo que o tempo é outro, o momento é outro. Ele foi o homem de Deus para aquele tempo, e agora você é o homem de Deus para esse tempo. Essa cobrança já havia desde os dias de Josué. Certamente Josué se preocupa muito, há uma pressão grande sobre ele, mas Deus o anima e o fortalece. E Josué vai diante do Rio Jordão, e quando ele chega diante do Rio Jordão, Deus dá a estratégia para ele e diz: olha, quando vocês passarem o Jordão, vocês peguem 12 pedras. Os sacerdotes peguem as pedras do meio do Jordão e ao sair erijam um memorial. Algum momento da história, os filhos de vocês vão passar por esse memorial e vão perguntar a vocês o que significam essas pedras. E vocês vão dizer que essas pedras, elas lembram da passagem que vocês tiveram a pés enxutos no Jordão. Josué erige esse memorial e é um milagre grande que Deus abre as águas do Rio Jordão, as baixa, para que ele possa passar em terra seca, com pés enxutos ali
junto com o seu povo. Todos nós temos um memorial de história com Deus. Todos nós temos um memorial com a história da graça escrita em nossas vidas. Com uma história que Deus pega a sua caneta com a tinta de graça e escreve. Você tem um memorial. Você tem um memorial de livramentos que você recebeu. Você tem um memorial de momentos que você não conseguia se levantar e Deus te levantou. Você tem um memorial de alguns momentos que, se passarmos a fala para você e perguntarmos como você se levantou dessa, você não vai saber nem explicar, porque Deus pegou você, tirou você de um lago terrível, de um charco de lodo, firmou seus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos e colocou nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E você não sabe nem dizer como se levantou, mas Deus se levantou. É uma pedra do seu memorial. É uma pedra de uma história de graça que Deus tem escrito na sua vida. É uma pedra de uma história de graça potente, portentosa, escrita pelo dedo de Deus. E assim, quando nós olhamos para o nosso memorial cheio de pedras, de milagres que Deus escreveu ao longo do nosso ministério, será que o levantar de um desânimo, será que o insuflar de uma nova esperança, será que o avivar daquilo que estava morto não será mais uma pedra nesse memorial da história de graça que Deus tem escrito para a nossa vida? Querido colega, querido amigo pastor, eu queria lembrar a você que a todos nós, Deus tem uma história escrita com a sua graça, e Deus há de insuflar em nós um momento de refrigério, um momento de renovo, para irmos um pouco mais adiante, assim como insuflou em Timóteo, quando Paulo estava no tempo da sua partida, como insuflou em Josué, quando Moisés foi recolhido pelo Senhor. Nesse tempo que Deus tem recolhido tantos dos nossos colegas, Deus há de nos insuflar com uma nova esperança, uma esperança olhando para pedras de memoriais, de milagres que Deus erigiu, uma esperança de receber a graça de Deus e uma esperança de um dia nos reencontrarmos com aqueles que foram antes de nós. Amado irmão, Ernest Bloch nos lembra, não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde você entrou. Fortifica-te na graça. Em segundo lugar, porque a graça é um paradoxo que ajuda pastores a viverem seus paradoxos. A graça é um paradoxo que ajuda pastores a viverem seus paradoxos. Paradoxos são verdades aparentemente opostas, mas que encerram coerência e verdade quando são analisadas conjuntamente. E Martinho Lutero dizia: a única chave, a única forma de compreendermos as Escrituras é por meio dos paradoxos. É interessante, porque Lucas registra, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 34, que Jesus é o semeio antilegômenon, traduzido na edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, Jesus é o sinal para ser contraditado. Eu acho que uma proposta de tradução poderia ser: Jesus é um sinal paradoxal, é o paradoxo vivo. Jesus ele nos ensinou vários paradoxos, quando se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele nos ensinou em outro momento que se alguém ama a sua vida, perdê-la-á, mas se alguém por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Jesus, ele era um sinal paradoxal de Deus, o Deus forte que se apresenta no corpo humano limitado, e para os judeus representa a fraqueza, o Deus sábio que permite ser preso e levado para morrer de cruz, e na concepção grega é insensato, mas Paulo diz: aquilo que aos homens parece loucura é a sabedoria de Deus. Jesus é um paradoxo vivo, mas que expressa a sabedoria de Deus. E nesse paradoxo, Dietrich Bonhoeffer, na sua magnânima obra O Discipulado, em 1937, ele fala sobre a graça barata e a graça preciosa, falando que a graça barata é a graça mercadejada, é a graça trocada, é a graça que ela tenta obter alguma coisa de Deus como que por merecimento, é uma graça antitética, é uma graça que não tem graça, é a graça que não é graça, conforme Paulo fala em Romanos 11:6. Mas a graça preciosa é aquela graça que é fruto da bênção divina, aquela graça em que nós não nos esforçamos para ter, mas por termos nos esforçamos. É aquela graça que nos abençoa pelo simples fato de vir de quem vem e ser como ela é.
é a graça preciosa. E essa graça preciosa muitas vezes se revela tão paradoxal para conosco, porque mesmo que nós não orbitemos em torno de um sistema sacramental meritocrático como outras tradições religiosas, mesmo que sejamos tão resistentes à questão da ênfase nas boas obras, mesmo sabendo que devemos praticá-las, mas com a recalcitrância e o cuidado de enfatizar que dependemos de Deus, mesmo assim, muitas vezes, nós acabamos pensando que são nossos métodos, nossos meios ou nosso esforço que pode produzir alguma coisa. E às vezes olhamos para os critérios de Deus e eles se apresentam tão paradoxais, tão diferentes. A gente olha para a lista de Mateus 10, versículo de número 1 e segmentos, quando Jesus escolhe os 12, e a gente fica olhando e pensando, como é que Jesus escolhe um cara tão esquentadinho como Pedro lá no início? Como é que Jesus escolhe os caras também que querem mandar descer fogo do céu, como os Boanerges, João e Tiago? A gente olha para Atos 9,15 e acha estranho o Ananias recalcitrar e ir ao encontro de Paulo, mas Paulo mandava matar cristãos. E qual de nós suporia, nos dias atuais, que Deus faria de um matador um apóstolo? Ou em Atos capítulo 13, versículo de número 1 e 2, qual de nós, nosso Ministério de Missões, ou na Secretaria de Missões da nossa igreja, elegeria as pessoas melhores, os melhores vice-presidentes, os melhores pastores, os melhores obreiros, os melhores doutores da igreja, e mandaríamos para o campo missionário? Lucas registra que na igreja de Antioquia havia mestres e doutores. E Deus pega desses mestres e doutores e envia o melhor para o campo missionário. Então, os nossos critérios são diferentes do divino e às vezes nós temos dificuldade de entender a graça, porque a graça é um paradoxo. Mas esse paradoxo ajuda os pastores a viverem os seus paradoxos. E às vezes a gente olha para seminaristas no seminário e a gente se preocupa porque ele é bem diferente. É um daqueles que poderíamos chamar um doidinho de Jesus. E a gente fica vendo alguns doidinhos de Jesus e pensa, como vai ser o ministério que esse rapaz vai exercer? E a gente percebe que, na realidade, nós fazemos muito pouco. Quem faz é Deus. Porque, às vezes, são seminaristas mais aplicados, mas que, aparentemente, não dão frutos tão numerosos quanto suporíamos que eles poderiam dar. E, às vezes, são seminaristas os mais descabeçados, que fazem ministérios que o equilibram e Deus age por meio da vida deles de maneira forte e poderosa. Percebemos muito a graça quando fazemos aquela pregação renhida, difícil, que nós vamos para o púlpito e dizemos, hoje só Deus, porque é muito difícil trazer alguma coisa. E chegamos à porta ou chegamos em alguma localidade e uma pessoa nos encontra e diz, pastor, mas que mensagem, ela mudou a minha vida, veio uma resposta de Deus para mim por meio do Senhor. E ficamos perguntando no nosso subconsciente, como? Só pela graça. E às vezes olhamos para uma pregação bem adornada, olhamos para a concatenação das ideias que preparamos, para os exemplos, para as ilustrações, e pensamos conosco mesmo, esta mensagem está perfeita. E às vezes não traz os resultados que nós supomos. Por quê? Deus tem formas diferentes de escolhas. Deus tem critérios diferentes de escolher. E os seus critérios estão diferentes, às vezes para nós ilógicos, mas que fazem toda a coerência na lógica divina. Aprove a Deus escolher você e eu. Aprove a Deus a nos selecionar, trazendo o seu tesouro em nós, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. A excelência do poder seja de Deus, é sempre Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, a vida é dEle, a graça é dEle, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, e saibamos que somos meros coadjuvantes nessa obra tão linda que Deus tem realizado. Mas nos agarramos nessa graça imerecida e preciosa,
tão maravilhosamente cantada. E nessa graça tão maravilhosa, encontramos o nosso renovo, encontramos alento, encontramos esperança. Fortifica-te na graça, que é paradoxal. Porque nós, pastores, seremos mais renovados, porque vivemos um ministério totalmente paradoxal. Como paradoxal é essa graça? A graça paradoxal vai nos ajudar, porque nós vivemos em paradoxos. Terceiro lugar, fortifica-te na graça, porque a graça é a preservadora do propósito. A graça, ela nos ajuda a levar a nossa cruz. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz representa o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus está dizendo: assuma o propósito do Pai para a sua vida, e então você me seguirá. Ora, ao assumir o propósito de Deus para as nossas vidas, encontramos realização. Mas lembramos também do ensino de Jesus em Mateus capítulo 11, quando ele diz no versículo 28, vinde após mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz, aquele que está cansado, venha a mim que eu vou aliviar. Ora, nós já fomos até Jesus, mas nós estamos cansados. Então, não tem havido alguma inadequação ou alguma recepção falaciosa na palavra de Jesus, uma vez que a promessa dele é que se formos a ele nós seremos aliviados, mas nós temos continuado cansados. Parece que nós estamos carregando um fardo que não é nosso. Porque se for Jesus que prometeu e se a palavra de Deus, ela se cumprirá. Mas nós precisamos então abrir mão de fardos que temos carregados, que não são carregados que não são nossos. E que fardo muitas vezes é esse? Esse fardo às vezes advém de um sentimento de irrelevância que surge sobre aquilo que fazemos e sobre nós quando nós estamos carentes de propósito. O sentimento de irrelevância surge quando o sentido de propósito ele sai pela porta de trás. Quando não temos mais a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas, acabamos achando que todo o trabalho que nós fazemos é inócuo, é em vão. Entretanto, a graça de Deus, ela tem uma característica de ser preservadora. Interessante. Moisés, aos 120 anos, não teve seus olhos escurecidos. A roupa dos israelitas no deserto, nos falam Esdras e Neemias, ela não envelheceu. Os seus sapatos não se desgastaram. Adão, enquanto no Éden, só experimentava vitalidade pura. Ora, o que é isso? Isso é a característica preservadora da graça de Deus. A graça de Deus preserva. A graça de Deus é preservadora. Como preservadora, lembra-nos a parábola de Lucas 18, quando Jesus conta a história daquela viúva injustiçada que requer ao juiz que lhe faça a justiça. E o juiz, ele tenta se evadir por diversas formas, e aquela viúva insiste que ele lhe faça justiça. E ele diz, ainda que essa viúva me importune, eu vou fazer a justiça porque ela pode usar de outros subterfúgios, de outras formas, e isso não pode ser nada bom para mim. Jesus diz, ouviu o que diz o injusto juiz. Se este juiz, sendo injusto, ele sabe fazer o bem àquela viúva, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, o nosso Pai Celestial. E aí Jesus usa uma expressão, ainda que tardio para com eles,
é a tradução de João Ferreira de Almeida na Revista Corrigida. Ainda que tardio para com eles, é uma expressão grega chamada epimacrotimia autus. A epi, sobre, autus, eles. Macrotimia, macro, longo, timia, timós, ânimo. A epimacrotimia autus, vindo com o seu longo ânimo sobre eles, vindo com a sua paciência sobre eles. Na parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer, Jesus ensina que quando nós oramos e cremos, a longanimidade, a macrotimia, a paciência de Deus vem sobre nós, nos ajudando a perseverar em oração. É um círculo virtuoso. Eu creio, eu oro, Deus traz paciência e longanimidade. Eu creio e oro, Deus traz paciência e longanimidade. Eu creio e oro. E vamos nos robustecendo e nos fortalecendo cada vez mais em longanimidade, em graça, em fortalecimento da parte do Senhor. Veja você, então, esse círculo. Veja você, então, estabelece. A graça de Deus é preservadora. A presença de Deus é preservadora. Ora, e essa graça que ela nos preserva, e essa longanimidade, essa paciência que vem sobre nós, ela também nos preserva no propósito, naquela vocação original, naquele chamado original. E nesses momentos de adversidade, nesses momentos em que o desânimo tenta se aproximar de nós, nesse momento em que o desânimo tenta chegar perto a cada um de nós podemos lembrar: a graça de Deus, ela nos preserva. A graça de Deus, ela renova os nossos propósitos. A graça de Deus nos lembra que houve um momento na nossa linha de história com Deus em que houve um chamado. Houve um momento na nossa história com Deus em que Deus nos vocacionou, em que ouvimos a voz dele falando conosco, em que um congresso missionário, cantando o hino Eu Aceito o Desafio, recebemos o apelo missionário e atendemos a ele. Em que em algum momento, quando líamos o texto bíblico, aquele texto como que levantou-se sobressaltadamente diante de nós com letras garrafais, dizendo: eu escolhi a você. E é você que Deus escolheu, é você que Deus chamou, é você que Deus vocacionou, é você que Deus disse: filho meu, eu te escolhi para esta obra com um propósito. E aquele que começou a boa obra, diz Paulo aos Filipenses, em Filipenses 1,8, é fiel para preservá-la e completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que lhe chamou, ele vai fortalecer, ele vai abençoar, ele vai redimensionar, ele vai ajudar, ele vai renovar, ele vai abençoar, ele vai fazer com que nós caminhemos uma segunda milha nessa caminhada. E nós conseguiremos falar como apóstolo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, pastor, pastora, missionário, missionária, seminarista, querido amado irmão que nos assiste, a preservação que a graça de Deus faz em nós é uma preservação também de propósito. Deus nos ajudará a completar a obra, atendendo à santa vocação que Ele nos chamou. Posso concluir essa mensagem, essa reflexão nessa manhã, lembrando junto com você daquele hino tão emblemático e portentoso, que canta com tanto vigor o nosso querido irmão Paulo César Brito: graça, superabundante graça. Quando ele nos lembra que é só pela graça que nós vencemos e chegamos aqui. Paulo César Brito diz: o que você lembra, e você pode cantar comigo em sua mente, em seu coração, ou como que num santo murmúrio baixinho, numa renovação de Deus para a sua alma, quando ele diz: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. E cantaremos todos juntos: foi graça, superabundante graça, foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim.
Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Nós venceremos e ouviremos o ressoar da trombeta e cantaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Encontraremos com o nosso Senhor junto nos ares. Veremos aqueles que foram antes de nós. Tudo isso fortificados na graça de Jesus Cristo. Fortifica-te na graça e Deus continuará sendo com você. Que Deus te abençoe e a graça dele seja sobre a sua vida.